E nessa manhã, o Senhor me conduz a uma temática muito desafiadora, porque nós vamos falar de finanças. E toda vez que fala de finanças, são momentos desafiadores para nós. Mas nenhum pregador que não viva, ele não tem autoridade para falar daquilo. E o Senhor, eu orando, Deus me conduziu à leitura de 2 capítulos, principalmente em 2 Coríntios, em que, na própria leitura, o Espírito Santo, ele ministrava em mim, e não foi possível conter as lágrimas, tal a ministração do Espírito Santo de Deus, me ensinando muito mais de coisas que eu sabia simplesmente uma partícula. E isso quero trazer de uma forma, permitindo o Senhor, de uma forma muito tranquila para nós nesta manhã. Sei que você sabe, talvez até melhor do que eu, mas vamos deixar que Deus fale conosco nesta manhã. Vamos abrir o nosso coração, deixar livre o nosso coração para a atuação do Espírito Santo de Deus. E com certeza você vai sair daqui diferente, com alguns pensamentos diferenciados do que você entrou nessa manhã. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, e pedimos a sua ajuda nesse momento. Pedimos ao Senhor que encha o nosso coração de alegria, de paz e de desejo de aprender e ouvir a sua voz. Porque, Senhor, o que nos liberta é a sua palavra. É ela que nos cura, é ela que nos levanta quando tropeçamos. E por isso, nesta manhã, nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta manhã, através do teu Espírito em nós. Obrigado por esse momento, por esse privilégio de estarmos nesse lugar. Assim nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 9. Mas eu sugiro que em casa, se você tiver algum momento, você leia também o capítulo 8, que é tremendo. Esses 2 capítulos são tremendos. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 15 do capítulo 9 de 2 Coríntios, que diz assim: Ora, quando a assistência a favor dos santos é desnecessária, escrever-vos. Vou ler novamente. Ora, quanto a assistência a favor dos santos é desnecessário escrever-vos. Porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado. E o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o vosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesses preparados para que, caso alguns macedônios fossem comigo e vos encontrasse despercebidos, não fiquem nós envergonhados, entre parênteses, na minha Bíblia, para não dizer vós quanto a esta confiança. Porquanto julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vocês e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esta pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, a abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, quem dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam distribuídas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis
para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto e virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Que coisa maravilhosa, irmãos. Quando o apóstolo Paulo, ele testemunha a favor de um povo e dá ensinamentos, traz a lembrança daquilo. Quando nós olhamos, queridos irmãos, a doutrina, ou seja, o ensinamento no Novo Testamento sobre a contribuição econômica e financeira, nós vemos que é enfatizado alguns princípios que nós não podemos deixar de ligar o nosso alerta. Primeiro, a total liberalidade e a espontaneidade. Eu tenho que ser liberal e espontâneo. Nada à força vai me fazer. Então, eu tenho que ser liberal e tem que ser uma coisa espontânea. Eu quero ter paz, eu quero ter alegria quando faço isso. Em Atos capítulo 5, versículo 4, diz assim: ela não pertencia a você. Depois eu vou dizer quem está falando para quem. E depois de vendida, o dinheiro estava em seu poder. O que o levou a pensar em tal forma? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Isso já fala de um homem que a sua esposa não estava com ele ali, mas ele foi fazer a entrega de algo que era dele. O patrimônio era dele. E foi feita uma grande campanha e as pessoas se comprometeram. Mas ele simplesmente vendeu. Ele poderia chegar diante do homem de Deus e falar assim: eu vendi por tanto e estou dando tanto. É liberalidade e espontaneidade. Mas não. O ponto aqui não é ter ficado com o dinheiro. O ponto aqui foi ter mentido, ter obtido a verdade. Esse é o ponto. E, queridos irmãos, o cuidado que nós temos que ter é esse: ninguém é tão pobre que não possa dar. E quando eu falo isso, eu falo baseado na palavra de Deus, porque nós temos o exemplo, e todo mundo usa, muita gente usa esse exemplo, daquela viúva. Então ela não era tão pobre que não poderia dar, ela deu. E, queridos irmãos, nós não precisamos provar Deus para coisas grandes acontecerem em nossas vidas. Será que nós só vamos crer que o grande, ele só acontece em nossas vidas se eu ganhar uma grande fortuna? Será que se eu tiver só muitas propriedades, bens materiais, será que isso realmente é o que me induz ou me conduz a acreditar que Deus faz grandes coisas em minha vida? Ou você chegar em casa do seu trabalho cansado, tomar o seu banho, fazer o seu lanche ou jantar, e quando for dormir, deitar na sua cama e a sua cabeça não ter nenhum peso quando ser colocada no travesseiro, você poder dormir em paz depois de orar, agradecer a Deus por aquele dia? Será que isso não é uma felicidade? Você ao redor dos seus filhos, você junta a mesa com a sua família, esposa e filhos, ou a sua família no âmbito maior, mais magro. Isso é felicidade. A felicidade não é só o dinheiro pode ajudar muito, 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 mas ele não é a felicidade. E o Senhor quer que tenhamos, sim. Não é errado você querer. Agora, você não pode amá-lo. Você não pode fazer dele já um Deus. Não. Ontem eu participei de um evento e eu estava no momento de conversar com o esposo da minha neta, do meio da Keila, o Darlan. E ele tem muitas dúvidas. Ele teve um encontro com Cristo, está no processo de santificação, porque a conversão ela é um ato. A partir dali começa um processo de santificação. É onde o Espírito Santo de Deus ele procura você e começa a ministrar sobre a sua vida. Mudanças vão acontecendo, transformações vão acontecendo. Há coisas que eu fazia, hoje eu não faço, e às vezes me pego naquela situação, aí eu me lembro de que eu fazia, não faço mais, e eu agradeço a Deus por ter sido transformado naquela área. A transformação dentro desse processo, ele não entende. Por que ele não entende certas coisas? Porque quando eu fujo do estudo, quando eu fujo da palavra de Deus, quando eu não leio mais, e não é só ler como um simples livro, não. Essa leitura ela tem que ser, dirigida pelo Espírito Santo. Quando eu vou ler a Bíblia, eu oro, eu peço ao Senhor para me mostrar além das letras, porque Ele pode me revelar coisas que eu já li e não entendi, não compreendi.
Mas quando o Espírito Santo de Deus, ele vem e te abraça, ele começa a revelar para você o que está além das letras, o que Deus quer falar para você. Então, irmãos, esse homem, ele achou que a mentira ia prevalecer, pagou um preço caro. Quando mentimos para Deus, pagamos um preço caro. Porque para o nosso cônjuge, filhos, amigos, para qualquer um humano, podemos mentir. E vou te dizer, a mentira, ela é como um abismo, ela vai chamando outro. Você mente uma mentirinha agora, amanhã você tem necessidade de aumentar aquela mentira, e você vai dar peso, dando peso, até ela se tornar insuportável na sua vida. Há pessoas que entram em depressão, há pessoas que cometem suicídio, porque tudo começou com uma pequena mentira, até se tornar um gigante, um monstro na vida dela. E ela não sabia lidar com aquilo, e ela entende que já está afastada do Senhor. E ela entende que para dar solução para tudo aquilo ali é a mentira, mas não é. Pagou com a vida. Aí agora me vem a esposa, entrega, mas por quê? Por que isso? Por que vocês fizeram isso? Aí Deus me mostra, esse homem não estava lá. Ele não estava lá na hora da venda, esse homem não estava lá na hora da separação do dinheiro. Esse homem não estava lá na hora que eles entraram em acordo para mentir. Então como ele relata tudo aquilo ali para eles, se não for a revelação de Deus para ele, se não for Deus falando através dele para eles? Sabe, irmãos, os olhos de Deus, segundo a palavra de Deus, são como chamas de fogo. Não há como fugir de Deus. Não há como fugir de Deus. E eu vejo nisso em que nós temos que sermos verdadeiros em todos os momentos de nossas vidas, principalmente com Deus. Não há como tentar criar atalhos com Deus. Deus é reto. Deus não tem, não tem curvinha. E a nossa vida, ela pode ser assim. Por mais que venha tribulações, por mais que venham tempestades, por mais que ventos fortes soprem contra nós, mas nós podemos e temos a obrigação de seguir em frente. Então, o primeiro ponto é a total liberdade e espontaneidade. O segundo ponto é essa cooperação que precisamos entender dentro de nós, que como membros da igreja somos chamados a fazer pelo Senhor. Eu fiz alguns outros apontamentos que eu coloquei que a paz e a alegria em contribuir. Eu tenho que ter alegria, eu tenho que ter paz quando eu faço isso. Eu não gosto quando eu venho e às vezes eu não ando com 1 centavo. Quem me abastece anda aí, sabe? E quando chega esse momento, eu fico pensando, porque esse é um momento muito especial. Deus nos direcionou a congregarmos aqui nesse lugar. E o que nós gostamos de ver é quando nós entramos pelaquele portão, os nossos olhos, eles querem ver a nossa igreja. Quando nós entramos, nós queremos perceber isso, esse ambiente, esse clima, um lugar bom para se sentar. Hoje eu estou com um ambiente climatizado, mas e se a grande maioria entendesse, eu não quero mais, eu já ouvi tanto contra o dízimo, eu não quero mais dizimar, eu não quero mais ofertar. Aí nós íamos ter problemas, porque de repente não vai poder mais usar, de repente a Light vem, corta a luz, aí não paga água, aí a gente não tem mais como seguir como uma igreja organizada. Então é por isso que Deus coloca para nós essa liberalidade que tem que ter em nós. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Entretanto, a falta de cooperação com a igreja demonstra ausência de sensibilidade ao Espírito de Deus. Em 1 João capítulo 3, versículo 17 diz assim: se alguém tiver recursos materiais e
vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Isso é interessante. Tiago também complementa no capítulo 2, nos versículos 15 e 16, quando ele diz assim: se um irmão ou irmã estiver necessitando, olha, na versão aqui está assim, estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, sabe aquela visita que você faz, e você chega naquela casa, e você percebe que está uma situação extremamente difícil para a família que mora ali, seja seu irmão da fé ou não, e seja muito difícil, e não se compadecer dele, e um de vocês lhe disser, vá em paz, sabe, se despedir da pessoa, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se. Se porém não lhe dar nada, de que adianta isso? Aquela visita eu vim aqui só para orar, mas você sabe, você foi lá, sabe que aquela família está passando uma dificuldade muito grande. Aí você ora e você se despede, mas você não ajudou, mas você sabia que eles precisavam. A palavra de Deus diz: se você colher muito, não vai parecer desnecessário, porque você vai ajudar aquele que colheu muito pouco. Eu falei aqui uma vez e vou repetir: Deus tem prazer de investir em nós. Deus, Ele quer fazer investimentos sim em nós, não só na nossa vida espiritual não, porque Ele sabe que nós vivemos aqui nesse mundo, e nesse mundo precisa-se também de dinheiro. Mas esse investimento que Ele faz, será que é só para mim, para minha satisfação? Não, a palavra diz aqui: se seu irmão não tiver roupa e não tiver o alimento do dia a dia, aí fala assim: ah, mas isso aí é igreja. Ok, perfeito, somos a igreja. Não é individualmente, eu não sou uma igreja, eu sou igreja junto com os irmãos, somos uma igreja. Então nós sim temos de fazer, e às vezes, irmãos, nós não fazemos. E eu queria definir a oferta: dar como oferta, oferecer, dar um presente, uma dádiva, transferir algo que é nosso para a obra de Deus, como expressão de nossa gratidão a Ele. Deus precisa do nosso dinheiro? Não. A Bíblia mesmo não diz que Ele é o dono do ouro e da prata? Se Ele criou tudo, Ele precisa do nosso dinheiro? Não. Mas a nossa igreja, a instituição, precisa, para honrar os seus compromissos. Conforme nós temos os nossos compromissos, precisamos honrá-los. Então precisamos ter o nosso trabalho. A Bíblia diz que aquele que não trabalha, não come. A Bíblia fala assim: vai ter uma formiguinha, preguiçoso. Então precisamos trabalhar para ter o nosso sustento, para honrar os nossos compromissos. Então, algumas características que identificam a oferta. Primeiro, é algo espiritual. Não é simplesmente trazer um dinheiro, jogar ali dentro. Não é assim que funciona. É algo espiritual. Então Paulo usa a palavra fundamento. Ele tem um versículo que ele usa essa palavra como base de apoio. Fundamento é o quê? É uma base de apoio, é uma causa, é um motivo, é uma prova. Fundamento é um alicerce, ele usa isso nesse momento de oferta nosso. Aqui no versículo 4, olha o que está dizendo o versículo 4: para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrarem despercebidos, não fiquem nós envergonhados quanto a esta confiança, quanto a isto que você propôs, a esse fundamento. Então, irmãos, sabe, o que nós fazemos com isso é para a glória de Deus. E eu falei para o Darlan, falei para ele dessa importância de dizimarmos, disse para ele a diferença do dízimo e a diferença da oferta. Aí ele falou para mim: eu não posso pegar o meu dízimo e dividi-lo. Eu posso dar a metade ali numa igrejinha pequena e não posso dar a outra metade para uma pessoa que eu vejo que está precisando muito. Eu falei: não, porque não é isso que a Bíblia recomenda.
A Bíblia recomenda trazer a casa do tesouro, porque não sou eu que tenho que administrar dízimos. É por isso que é uma coisa liberal, é por isso que é uma coisa espontânea. Deus colocou para nós algumas regras. Eu achei interessante que a minha filha Sabrina, ela colocou para ele da seguinte forma: Darlan, vamos que na sua casa a sua mãe diga para você e sua irmã: olha, a partir de hoje, para sentar-se na mesa, para fazer uma refeição, só depois que tomar banho. O que você vai fazer? Você vai brigar com ela? Você vai falar com ela? Se você for para a mesa sem tomar o banho, ela vai dizer para você: não, vai tomar banho e volta. Porque ela foi uma regra que ela estabeleceu na casa dela. A casa é dela. Ela estabeleceu uma regra na casa dela. E Deus estabeleceu uma regra. Ele é um Deus. Eu não tenho que contender com Deus. Eu não tenho que brigar com Ele. Uma outra, é uma bênção. A oferta é uma bênção. É uma bênção, irmãos. É por isso que eu falei. As pessoas que vivem isso, elas se alegram. Elas sentem prazer, elas têm paz. Porque, sabe, é um momento para ela que ela entende que está sendo... Ela tá fazendo aquele momento, mas ela entende que ela está sendo abençoada. Ela está sendo abençoada. E isso a gente precisa entender, porque nos tornamos mais liberais. Porque eu não me prendo. Aquela mulher, quando ela lançou aquela moeda dela, ela é liberal. Porque eu falo para os irmãos: irmãos queridos, Deus não deixa faltar. Ele não deixa. São coisas tremendas que vão acontecendo na vida, coisas sem você esperar. Eu não posso falar com Ele, fazer trocadilhos com Ele: olha, eu vou dar o dízimo na sua casa, olha, eu vou ofertar. Mas se o Senhor, não tem se o Senhor. É Ele. É Ele. No versículo 5, Paulo manda os irmãos se prepararem, porque há um preparo. Eles queriam ofertar. Quando você lê o capítulo 8, você vai ver, há mais de um ano, eram pobres, mas eles queriam participar daquilo, sabe, daquilo ali. E eles ficam: Paulo, lembra de nós queremos participar. E eu não posso. A nossa igreja é uma igreja linda, por mais que você possa achar que não, mas é uma igreja linda. A beleza está dentro de cada um. É como você vê a coisa. A nossa igreja tem uma estrutura maravilhosa, mas a nossa igreja, ela pode mais. A nossa igreja pode mais. Eu não estou falando só na parte de dinheiro, não. Porque hoje em dia tem uns que pregam falando de dinheiro, mas de uma forma bem diferenciada, que vocês sabem, vocês já ouviram por aí afora. Eu não estou falando aqui que você é obrigado a dizimar, nem obrigado a dar oferta. Eu só estou dizendo que ela é uma bênção, que é um ato espiritual. Eu estou dizendo que isso tem que te dar prazer, paz, vontade. Por que é liberal? Deus te dá essa liberdade. Um outro ponto é a parte que já recebemos de Deus. Já recebemos de Deus. Então, quando eu faço aquele momento meu de oferta, aquilo só retorna, porque já veio para mim. Deus me deu força para trabalhar. Ele abriu uma porta de emprego para eu trabalhar. Uma série de coisas que Deus faz para nós. Outra coisa, irmãos, aquilo ali é um serviço. Um serviço. No versículo 12, Paulo fala serviço ministerial. O serviço ministerial, eu quero até ler. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Não só traz benefícios para nós, não só. A nossa igreja, ela promove entrega de cesta básica. A nossa igreja, na maioria das vezes, atende um necessitado que chega aqui. As pessoas que são responsáveis por essa parte, elas fazem relatório. A nossa igreja, ela é atuante no social. Então como? Será que é isso mesmo? Eu quero lançar um desafio para você, só pensar você. Vamos que na tua porta bata uma pessoa. É claro que eu quero abrir só um parênteses nesse momento. A gente tem que ter muito cuidado de enganadores, pessoas que chegam com algumas conversinhas fiadas que não tem nada a ver. Conforme aqui já chegou uma vez. Mas você, sabe,
você percebe que há uma necessidade muito grande naquela vida. O que você faz? Será que você consegue simplesmente dizer, eu não tenho? Porque quando eu digo que não tenho, isso é forte, é muito forte. Se eu tenho e digo que não tenho, eu minto. Eu entro no caminho da mentira. Porque eu posso falar, não quero te dar. É o diferente. Você está objetivo, é o diferente. Ou você pede para esperar, prepara alguma coisa e dá. Eu geralmente quando vem coisas assim, o dinheiro é mais dificuldades hoje. Eu confesso aos irmãos que eu tenho um pouco de dificuldade agora com bolinha no sinal. Quando a pessoa está vendendo, é uma coisa. Quando está jogando bolinha pro alto, é outra. E às vezes meninos com saúde, meninos que poderiam estar numa escola, perto de um comércio que poderia ir lá pedir para perguntar se não tinha uma vaga, pelo menos para varrer, para fazer qualquer coisa, para ganhar um dinheirinho, mas não. A opção está sendo aquela ali, que eu não concordo. Por mais que eu fico sensibilizado, mas eu não concordo. A pessoa quando está vendendo, eu faço o possível para tentar comprar, pelo menos, mesmo que eu não vá comer, mesmo que eu não vá usar, mas aquelas coisas baratinhas que vendem assim, eu procuro ajudar. Porque tem pessoas ali que vendem para algumas coisas que eu desconheço até o que vai fazer, mas tem pessoas que vendem ali por necessidade mesmo para tentar comprar alguma coisa para casa. Então, irmãos, é um serviço. Pastor, eu tenho minhas dúvidas ainda em relação a dízimos e oferta. Ok, sem problema. Mas você pode procurar alguns textos na Bíblia. Em primeiro lugar, peça ajuda ao seu pastor, uma pessoa bem qualificada para nos ajudar em relação a isso aí. Algumas dúvidas que forem mais profundas não tem que tirar sozinho, para você de repente não entrar para um campo perigoso da heresia, coisa parecida, entendendo? Mas procure tirar suas dúvidas com a palavra de Deus e com uma pessoa que possa te ajudar bastante nessa área. Eu quero falar duas características de quem oferta. Ele não oferta com tristeza, aquilo que eu falei antes. O versículo 7 diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza. Eu paro aqui. Não com tristeza. Mas poxa, eu vou desinteirar aquele, eu só tinha esse e aquele ali, sabe, vai com aquela coisa, vai com aquele dinheiro, botar ali, maior tristeza, não vá, fique com ele, não com tristeza, não com pesar. Quer dizer que o crente não deve dar sua oferta sob pressão. Tá me pressionando, o senhor está pregando hoje sobre finanças, sobre oferta, sobre dízimo, não estou te pressionando. Negativo. Quero dizer mais uma vez sobre liberalidade. O Senhor nos deu isso, essa liberalidade. Então, não contribua sob pressão, não faça isso. Não deve ofertar num trabalho lá em Goiás. Um pastor muito conhecido foi pregar, estava lá, e na hora de falar sobre as ofertas, existiam valores, grupos de valores. Paz, meus irmãos, a oferta era em dólar para converter no nosso dinheiro. Quem dá tanto? Olha, eu levei um susto, porque há um banco assim, uma pessoa ali, um irmão ali, ele deu um pulo, ele pulou lá, sabe, outras pessoas, e foi diminuindo, até chegar ao nível que eu poderia colaborar. Mas foi uma coisa que eu achei, sabe, é como se você já estivesse dando sob pressão, e não é o que a palavra de Deus diz aqui para nós. E eu deixei aqui no meu esboço, botei liberalidade em caixa alta, em negrito, porque para frisar bem essa liberalidade em nós. Oferta mostra a minha submissão e obediência. O versículo 13 diz assim: visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos. Então, irmãos, é liberal, mas uma questão de obediência. Eu faço.
Meu filho, eu quero que você ajude a cortar, a aparar essas plantas aqui. Eu não vou, pai. Filho, pro outro, vai aparar aquelas plantas ali. Eu vou, pai. Sai os dois. Aquele que falou que não ia, fez. Foi fazer. Aquele que falou que ia, não foi. Obediência, irmãos. Isso não é nossa obediência. Eu não preciso que a pessoa que é autoridade sobre a minha vida esteja presente para eu ser obediente. Eu não preciso. Eu não preciso olhar, Senhor, eu quero que o Senhor manifeste aqui para me poder obedecer. Eu não preciso. Porque eu conheço, meu Deus. Precisamos conhecer o nosso Deus. É claro, eu sigo e prossigo em conhecer. Mas eu preciso ter intimidade com Ele. Eu preciso saber as coisas que Ele quer que eu faça. E essa aqui é uma das coisas que Ele quer, porque Ele, a palavra aqui diz para nós que Ele ama. Ele ama. É um destaque. Aquele que não dá, Ele ama. Mas aqui Ele destaca aquele que dá. Esse é o destaque. Consequências de quem? Existem consequências? Existe. É o que eu falo. 2 mais 2 mais 2 igual. Aí vem agora o resultado. As consequências. Sim. Tem a reciprocidade. Não porque Deus é obrigado a fazer. Ele faz por amor. Faz porque nos ama. Ele quer ver você bem. Ele quer ver você fazendo a obra com a sua família e passeando. Ele te dá dinheiro para passear também. É por isso que vem a palavra liberdade. Agora, eu tenho que estar cheio de Deus para saber o que eu vou fazer e deixar o Espírito Santo de Deus me guiar. Essa é a diferença. Porque se eu me guiar pelos meus pensamentos, eu vou errar. Eu vou errar. Mas quando eu peço a ajuda do Espírito Santo de Deus, a probabilidade de eu errar, só se eu errar com dolo, sabendo o resultado de fazer. Não, eu sei que vai dar ruim, mas aí eu vou tentar. Dolo, porque eu sabia do resultado. Outra, eu sou amado por Deus. Deus ama quem dá com alegria. Está lá no versículo 7. Tem abundância de bênçãos que eu falei. O que eu posso considerar como abundância? Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de reticências, abundeis em toda a obra. A outra é multiplicação de finanças. Multiplicação de finanças. Eu não sou daquele que fico pregando, se você fizer isso, é negativo. Você precisa dar isso para poder... Não, eu não vou colocar o meu Deus nessa condição. Nunca. Eu só vou dizer para você assim, você entra, quando nós entramos na obediência, quando nós obedecemos, estamos debaixo da cobertura de Deus. Quando nós obedecemos, estamos debaixo da cobertura de Deus. Eu quero finalizar, irmãos, e convidando a equipe de louvor, dizendo que Deus sempre abençoará abundantemente. Isso aí é fato. Aquele que oferta. Deus vai fazer isso. Ele multiplicará os frutos da sua sementeira e aumentará os frutos da sua justiça. O justo receberá um galardão no céu. Quem oferta recebe abundante graça. Este favor imerecido de Deus jamais poderá ser explicado por simples palavras humanas. Eu aqui não teria palavras minhas, humanas, para explicar esse favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas. Vai aqui um conselho de um amigo. Vai aqui um conselho pastoral. E vai aqui uma palavra de quem se esforça muito para viver isso. Não pense que você não tem. Você tem. Não pense que, mas eu gostaria de ofertar R$50, mas eu não tenho isso. Mas você tem R$1, R$2, não importa. Deus, Ele não está olhando o seu dinheiro, o valor do seu dinheiro. Deus, Ele está olhando a sua liberalidade, aquilo que você propôs no seu coração. É isso. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos ficar de pé. Vamos lá.